Sim. Mas, vamos lá então. Eu fiz um apanhado aqui de algumas obras que eu acho que dá pra gente tratar. Cara, um filme que logo na realidade vieram dois filmes à mente, assim, logo que começou isso tudo, né? Eu acho que o primeiro é Contágio. Filme que, enfim, assim, ele tem muita relação, ele tem muita parecência, né? Com a coisa atual. A origem do vírus é mais ou menos a mesma, etc. O filme de 2011, não sei se tu já assistiu ele tem um elenco, assim, estelar, né? E, inclusive, a direção do Steven Soderbergh. Ele tem Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Bryan Cranston, uma galera, enfim, né? Grandes atores e atrizes, né? E o filme fala sobre isso, sobre essa questão do trabalho de chão, assim, né? De como os cientistas e como o cidadão comum reage a uma situação. E eu acho que por isso que ele tem uma parecência tão grande com a situação que a gente tá vivendo, né? E a personagem da Gwyneth Paltrow ali é uma das primeiras infectadas e mostra como a pessoa que tá infectada não sabe que tá infectada, né? Como ela acaba transmitindo isso para as outras pessoas, né? Sim. Eu não assisti esse filme não, cara. Mas tu deve saber qual é que é, né? Não sei Sim. Já viu cartaz, assim, um cartaz amarelo, assim, que tem os protagonistas na capa ali e tal. E o Contágio é interessante, porque o vírus se origina na China também, né? Proveniente, se eu não me engano, também é do morcego. E ali o nome do vírus é diferente, é MEV1, né? Seria, vamos supor assim, seria o estilo Covid, né? E é muito interessante porque o filme teve uma grande procura agora nos últimos tempos, até porque ele foi quase que meio que profético, né, cara? Assim como foi, não sei se tu já deve ter ouvido falar nesse filme Nova York Sitiada, filme que lançou em 98, que fala a respeito de ataques terroristas em solo americano, em Nova York. Meio que foi meio que um filme que profetizou o que aconteceu lá no 11 de setembro, né? E, bom, continuando então, eu tenho outro filme que me veio à mente logo que começou essa situação toda, foi o filme Vírus, com o Chris Pine e a Piper Perabo. Esse filme tem uma visão um pouco mais apocalíptica da coisa, mas não apocalíptica no sentido, assim, de uma ficção científica, né? Ele mostra um casal junto com a irmã da moça, eles estão num carro, o filme começa assim, eles estão num carro e fugindo, e eles todos com máscara, né, com material de limpeza, etc. Isso é uma coisa que a gente tá vendo muito agora, né? E eles dá a entender que um vírus ali é comentado a respeito do vírus, a gente tem essa noção do que aconteceu, né, de qual foi o vírus a partir das falas dos personagens, e dá a entender que esse vírus realmente saiu do controle, que a humanidade não conseguiu controlar ele, que as pessoas começaram a simplesmente entrar nos seus carros e ir embora, tentar procurar um outro lugar e tal. E esses três personagens estão nessa viagem, né? E lida muito com essa questão do medo do infectado, né? O personagem do Chris Pine, ele é um cara que dá a entender que ele era uma boa pessoa, mas que tá perdendo o controle, tá perdendo a sanidade aos poucos, né? E no decorrer do caminho eles encontram outros sobreviventes e tem toda aquela coisa enfim, quem foi infectado, quem não foi, o que a gente vai fazer, não tem muito o que fazer e tal, né? E é um filme muito bom também, recomendo, cara. Vírus. O que eu separei pra falar é um que é pouco lembrado quando o assunto é esse que a gente tá tratando, mas é ensaio sobre a cegueira. Eu ia falar dele. Sério? Sim, claro. Com certeza. É uma pandemia, né? Sim, só que ela causa cegueira, né? Isso, uma cegueira leitosa, como diz no livro. Cara, se você tem não digo paciência a palavra, mas se você tem coragem, acho que essa é a palavra. Se você tem coragem, leia ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu digo coragem porque o Saramago escreve de um jeito que te desafia na leitura, né? Enfim, mas ensaio sobre a cegueira é uma pandemia, né, velho? O Saramago mostra novamente a questão do preconceito. Eu acho que bate muito em cima da tecla do preconceito, né? O ensaio sobre a cegueira, né? Os infectados começam a andar juntos ali por conta de sobrevivência e coisa, né? Como em quase todo o livro do Saramago, pelo menos todos os que eu li, né? Eu digo quase todos porque pode ser ter algum que eu não tenha lido, tal. Eu não li tudo do Saramago, mas todos os livros do Saramago que eu li até hoje tem uma história acontecendo, né? Enfim. E o que você vê na história são relações humanas muito, muito cruas, verdadeiras. Tipo, qual que é a minha leitura inicial sobre a cegueira? Que a pandemia de verdade mesmo é como a gente se trata, mano.
Os caras só estão cegos, tá ligado? Com certeza. Existem pessoas cegas agora, enquanto a gente tá falando, né, com deficiência visual, que não saem matando, se destruindo, fazendo nada. Sabe, você tem uma limitação no seu corpo, não te tornaria um maluco, um violento e tal. Então, quando as pessoas se encontram numa nova forma de viver a vida, você tem a reorganização das escalas de poder, né? Isso. Quem manda, o que a pessoa que manda pode fazer, o que a pessoa que obedece tem que fazer para continuar viva. E aí começa a desgraça. Né? Essa é a melhor do filme. Tipo, a pandemia mesmo é a gente, velho. Exatamente. E, enfim, né? Filme hollywoodiano aí, dirigido por um brasileiro, né, cara? Dirigido pelo Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, Jardineiro Fiel e etc, né? Ele é um bom diretor. É um bom diretor e um baita elenco também, né? A gente tem a Julianne Moore, Alice Braga, o Mark Ruffalo, o Gal Garcia, tem o Danny Glover, né? A galera, né? E realmente eu ia falar sobre Ensaio sobre a Cegueira, mas foi bom que tu comentou, né? Tu comentou antes. E, cara, um outro filme... assim, ele tem... digamos assim, ele é uma ficção científica já, mas eu acho que ele entra na ficção científica com relação à questão da viagem no tempo, mas é o 12 Macacos. 12 Macacos. É, o 12 Macacos, né, cara? Tem parece também. Então, desculpa, pode falar dele, cara. Pode falar dele. Não, pode falar, eu acabei de falar. Não, vamos fazer o seguinte, de repente eu falo de um outro e tu fala do 12 Macacos, pode ser? O 12 Macacos é um filme pedrada, né, cara? Porque... eu particularmente gosto muito de distopias, né? E a ideia do filme é que, assim, teve uma pandemia e deu errado, sabe? Porque uma coisa importante pra gente pensar, e talvez não seja o momento agora para ser pensado, né? Até porque a gente tem preocupações mais urgentes na sociedade, mas uma situação que tem que ser resolvida, tem que ser resolvida, é que do mesmo jeito que ninguém imaginava uma pandemia como a que está nos acometendo, né, e de repente veio e a gente tem que lidar, imagine por um minuto se o grau de letalidade do corona fosse maior. Em países onde o combate à pandemia é ridiculamente ineficiente, como é o caso do Brasil, a taxa de mortalidade é de 7%. Em regiões mais agudas, como é o caso de Manaus ou do Rio de Janeiro, chega a 10%. De cada 100 pessoas, 10 vêm a falecer, infelizmente. Imagina se a taxa de letalidade dela fosse, sei lá, 3 vezes mais alta. Exatamente. Imagine se ela não tivesse cura. Exatamente. Tipo, não é assim, eu vou dar um remédio e vai curar, uma vacina. Imagina se fosse algo desse tipo. Algo que como a AIDS, é onde eu quero chegar. Como coisas que aconteceram no passado, né, Rafael? Porque se tu pegar, por exemplo, tuberculose, a tuberculose, numa época lá, sei lá, 200, 300 anos atrás, antes de descobrirem uma cura, cara, ela matava de morte. Ela matava pra caramba, cara. E o pior, eu acho que dá pra gente comentar isso até aqui pra, de repente, de uma certa forma, até acalmar o pessoal. Ainda bem que o vírus não é transmitido pelo ar, né, cara? Eu digo assim no sentido de ser transmitido pelo ar, não com a saliva humana, mas eu digo, vamos supor que fosse um vírus que andasse dentro da movimentação de ar, né? Porque, por exemplo, no filme Vírus, ele é um vírus que é transmitido pelo ar. Então, tipo, assim, se tu tá respirando o ar dentro da tua casa, tu pode ser infectado, né? Exato. Então, há muitos outros agravantes, né? Eu não sei se seria... Eu não sei como... Eu não me preparei para isso, mas eu não sei como é que seria a maneira mais humana da gente comentar essa situação, mas acho que dentro disso que tu comentou, poderia ser muito pior, né? Exato. E é um tipo de alerta pra gente, como raça humana, né? Tipo, a gente tem que repensar o que a gente entende por normalidade. Isso. Sabe? Pra gente poder tentar pensar... olha, atenção às minhas palavras, né? Tentar pensar uma nova forma de organização social que privilegie o cuidado humano, cara, pelo amor de Deus. A gente não pode aceitar uma sociedade que dá mais valor, que dá mais investimento, por exemplo, para o setor armamentício do que para a saúde pública. E tem muitos países fazem isso. Para os bancos, né, Rafael? Para os bancos, né? Se um banco tiver doente, né? Se o banco tiver para quebrar e tal, enfim. Exato. O caso de 2008, né? Durante a crise econômica de 2008, motivada pelo subprime lá nos Estados Unidos, foi isso. Do dia para a noite, o pessoal literalmente imprimiu dinheiro
pra salvar banco, velho. Pô. E agora tem gente morrendo que nem, sabe, com muita tristeza, que nem menos que ser humano fosse. E o pessoal numa discussão, né? O que podemos fazer? Cara, tudo. Não tem nada que... Quando o assunto é vida humana, não tem que ter nada proibido dentro do aceitável, claro, né? Tipo, dentro do que é moralmente aceitável, tem que ser feito tudo. É vida humana, cara. 30 mil pessoas morreram no Brasil. Penso eu, né? Na minha ignorância econômica. Mas se tiver que imprimir dinheiro, imprime. Se for pra salvar uma pessoa, cara, é vida, velho. É vida. Tu sabe, Rafael, que tu comentaste a respeito da AIDS, eu tava conversando com a minha mãe, porque minha mãe viveu essa época, né, nos anos 70, início dos anos 70, onde surgiram, né, as primeiras notícias a respeito da AIDS, né, e a gente, era uma época onde não se tinha internet e tal, a gente ficava muito dependente dos telejornais pra se informar, né, e realmente, né, cara, foi uma coisa assim que assustou muita gente achou que realmente era o começo do fim, né? Não se sabia exatamente como que podia se pegar e como é que podia fazer para se curar. E tu vê 40, 50 anos depois, a gente não tem cura, né? A respeito por essa doença, né? Pois então. Eu acho que foi o ponto que tu queria chegar antes, né? Isso, exato. Vamos, sabe, é um momento... Agora temos mais preocupações mais urgentes. Mas, passado esse primeiro momento, né? Uhum. A gente tem que repensar, inclusive porque também é a mesma coisa, pelo que eu estou pesquisando, né? Pelo que eu estou lendo a respeito, tanto na imprensa quanto em artigos publicados por filósofos, sociólogos, historiadores. O atual problema que a gente enfrenta, ele virá em 3 ondas. A primeira onda que a gente está vivendo é a onda da pandemia. Findada essa onda, ou no meio dela ainda, teremos a segunda, que é a crise econômica, que deixará, né, problemas graves, sociais graves. A terceira onda, que talvez seja a mais grave de todas, e olha só, hein, mais grave que a atual, é uma crise de saúde mental. Sim. Existem alguns prognósticos, existem alguns cenários, né, que estão no horizonte do pessoal da saúde pública, dizendo que findado o coronavírus, os traumas que algumas pessoas, né, terão nesse momento, poderá fazer com que o suicídio torne-se a principal causa de morte no mundo. E isso é muito grave. Até porque a gente sabe que cada pessoa tem uma maneira diferente de enxergar a coisa, né? E a gente sabe que tem pessoas que têm um grau de suporte que às vezes não é tão grande, né, pra certas coisas, né, cara? Então, vamos supor, até as próprias relações humanas, a pessoa vai ficar pensando, mas eu vou sair, vamos supor, por exemplo, pra ir num show, ou pra ir numa... Eu digo depois que isso tudo terminar, né? Eu vou sair pra ir num show, ou pra ir numa discoteca, como diziam os antigos. Eu sair pra ir numa discoteca, e a pessoa fica naquele pânico, né, cara? Mas e se aqui dentro tiver algum troço aí que tá infectando todo mundo, né? Então tem que ter. São discussões que devem ser travadas, cada uma a seu tempo, né? Tem que ter uma escala de prioridades, mas, cara, assim, a gente tem que pensar em tudo isso. Não dá, penso eu, né? Não dá pra gente imaginar que voltar à normalidade é voltar a viver como vivíamos antes do corona, porque aquele modelo social, né, de alguns meses atrás, carrega muitos problemas evitáveis. Exatamente. Né? Não tô falando de refundar a raça humana, não. Tu sabe que eu não sei se tu já quer partir pro próximo tópico, porque eu acho que um outro filme que eu lembrei, tem os filmes mais fictícios, né, a respeito de pandemias, etc. Né? Tem, por exemplo, Eu Sou a Lenda, né, baseado no livro, né, eu não digo, não é só o do Will Smith, mas ele já é a terceira versão desse livro, né, que fala a respeito de uma pandemia, mas eu acho que esse entra um pouco mais pro lado da ficção. Mas tem o Extermínio, de 2002, dirigido pelo Danny Boyle, que é interessante, cara, porque ele é tanto o Extermínio 1 quanto 2, ele é um filme de, entre aspas, um filme de zumbi, mas ele não é um filme de zumbi comum. O que acontece? Ele é alguns membros ali de um movimento estilo Greenpeace, eles entram num laboratório para soltar macacos que estão sendo feito experiências, né? E esses macacos estão infectados com um vírus, um vírus da raiva. É uma modificação do vírus da raiva. E as pessoas são, os entre aspas, zumbis desse filme, são na realidade pessoas que sofrem exatamente os mesmos sintomas que os cães
ou os gatos, ou alguns animais, mas principalmente os cães, que a gente tem mais próximo da gente, os mesmos sintomas que eles apresentam quando estão sob efeito da raiva. Que é a perda de controle, o excesso de violência, etc, sabe? E se a gente for parar pra pensar, eu quero aqui, de repente, esticar bem o elástico pro lado da ficção. Cara, isso não seria tão difícil de acontecer, cara, se tu for ver um vírus da raiva modificado que atingisse os seres humanos, né? Porque a raiva atinge os seres humanos, mas obviamente a pessoa não fica com os mesmos sintomas. Como o cachorro, exato. A pessoa fica doente de uma outra forma. Mas e se esse vírus da raiva atingisse a pessoa e a pessoa ficasse insana, quisesse sair matando todo mundo? E se esse vírus atingisse um grande grupo, uma grande população, como é que seria, né? Acho que seria mais ou menos parecido com o filme, né? Com o Extermínio, né? Sim, também concordo. Eu digo assim, não é uma coisa tão distante, digamos assim, né? Infelizmente, não. Exatamente, é. Mas, enfim, né? Rezamos aí que nada de errado aconteça. Sobre o meio ambiente que a gente tinha comentado agora há pouco, o lance é bem simples, cara. Perdão. O comportamento de um vírus, do ponto de vista molecular e tal, né? O primeiro começar dizendo que toda forma de vida tem um tipo de comportamento adaptado às suas exigências. Então, o ser humano tem uma estrutura biológica e pede que ele tenha comportamentos pré-estabelecidos para poder permanecer vivo. Por exemplo, se alimentar, defecar, se higienizar, procriar, coisas do tipo, né? Uma planta tem outros tipos de comportamento. Crescer para o alto buscando luz, aprofundar a raiz encontrando veias de água e outros do tipo. Um vírus, né, sendo um organismo vivo, também possui comportamentos. Eu não sabia dizer todos, mas sei que parte do comportamento de qualquer vírus é buscar, dentro do seu raio de alcance, organismos no qual ele possa se alojar para se reproduzir. Pois bem, se você tem um vírus, né, imaginem comigo aqui um exemplo hipotético, se você tem um vírus e esse um vírus está numa sala com 100 formas de vidas diferentes, tipo um ser humano, um panda, um cachorro e tudo mais, se ele pudesse alojar nessas 100 formas de vida, eu tenho uma chance em 100 de ser infectado, né, no primeiro contágio. Agora, se nessa sala tiver apenas 100 seres humanos, com 100% de certeza, um ser humano será infectado e esse problema fará parte da minha realidade por ser um ser humano também. Onde eu quero chegar com tudo isso, meu caro ouvinte, que quanto maior o índice de desmatamento, mais exposto a raça humana está à propagação dos vírus existentes e de novos. Exato. Porque você diminui, né, o leque de opções para que esse vírus possa cumprir o seu papel pré-determinado biologicamente. E como se não bastasse, eu estava lendo ainda hoje no site da CNN Brasil que nós, seres humanos, estamos acelerando a 6ª extinção em massa da humanidade. Olha que legal, não é verdade? Deixa eu ver aqui se a notícia ainda está no site deles enquanto estou falando. Porque a gente já passou por vários processos de extinção em massa, né? Uhum. Os dinossauros e outras formas de vida antes. Do ponto de vista do planeta inteiro, do ponto de vista galáctico, do cosmos, a raça humana vai se extinguir em algum momento, né? Seja daqui a 1 bilhão de anos ou daqui a 10 trilhões de anos. Mas vai se exterminar nem se for ao ponto onde a raça humana evolua tanto que dê origem a uma nova espécie, né? Uhum. Enfim, mas temos prazos de validade na Terra e a Terra agradece. Acelerando o processo de extinção em massa das espécies disponíveis, a única coisa que acontece quando o assunto é virologia é deixarmos a gente mais exposto a novas formas de contágio. Maravilha, né? Tá louco, né, cara? Isso é um podcast pra deixar todo mundo mais calmo também, né? Mas a gente tem que expor a realidade, não adianta. A gente comenta muito que você não consegue mudar a realidade sem saber qual o problema, né? Sim. Para poder saber qual remédio dá, você tem que saber exatamente o que tá doendo e por quê, né? Tá doendo a perna, quebrou um osso, rompeu um vaso, é um edema, uma contratura. Depois que você sabe, você dá um remédio e resolve. Porque, repito, né? Tipo, desmatamento.
Não é um castigo divino, não é um meteoro que caiu do céu. É resolvível por nós. Com certeza. Só tem que parar de ser filho da mãe, né, cara? É só isso, tá ligado? Veja bem como os nossos padrões estão baixos, né? A gente não pede muito. O que a gente pede? Cara, não seja um cretino. Exatamente. Não destrua o mundo. Os nossos padrões nunca estiveram tão baixos, tá ligado? Então, falando sobre falar sobre desmatamento é falar sobre o nosso modelo econômico, né? Necessidade de energia, de matéria-prima. No caso do Brasil, desmata-se para poder fazer pasto e plantação de soja e milho para poder vender para o estrangeiro, né? Poder movimentar a economia. E aí foi uma pergunta, né? Eu não tenho resposta, não sei se tu tem, Jerônimo, não sei se o ouvinte vai ter, mas o capitalismo, né? É capaz de evitar uma nova pandemia, é capaz de resolver essa pandemia, sabe? Sabemos que talvez tenha causado, mas é capaz? Eu não sei. Minha hipótese é que não sei o que tu pensa. Cara, e novamente, quem tá nos escutando aí, ninguém tá dizendo que sim ou que não. A gente tá aqui só, enfim, a gente tá fazendo conjecturas, né, dentro do que a gente tem apresentado para nós como modelo de mercado. E, cara, dentro disso, infelizmente eu tenho que dizer que eu acho que realmente o capitalismo, nesse sentido, não é a melhor escolha. Não tô dizendo que o comunismo seria a melhor, e porque se tu fala que o capitalismo não é a saída, não quer dizer que o comunismo seja, né? Mas o lado humano acaba sempre sendo deixado de lado, né, cara? Pois é. E a gente tem o problema do desmatamento, mas num vídeo, no último vídeo que a gente lançou, no penúltimo vídeo que a gente lançou, a gente tava falando sobre escravidão, né? Isso. Que é uma consequência do... E a gente vive numa época onde os caras não, enfim, só fazer um parênteses aqui, mas aquele vídeo dos caras criticando quem é contra... Como é que é? O cara criticando quem é antifascista. Então, meu amigo, se tu é contra o antifascismo, né? Provavelmente, talvez tu não tenha pensado a respeito disso ainda, mas provavelmente tu seja um fascista. Provavelmente tu seja um escravocrata, né? Não tô dizendo que seja, não conheço quem tá escutando aí. De repente tu seja, se tu tá querendo te doer por causa de gente que lutando contra os seus direitos, lutando pelos seus direitos e lutando contra o fascismo, né? Talvez tu seja um fascista, né? Acho que é um espelho com mais cuidado, né? Exatamente, né, cara? Então, não, é bem por aí mesmo. Há de se ter um cuidado. E realmente, eu acho que o modelo capitalista, talvez, enfim, agora vou ser bem inocente na minha colocação, talvez um capitalismo moderado, né, onde houvesse um equilíbrio entre o lado humano e o lado do capital, talvez, enfim, pudesse ocorrer, né, essa mudança. Mas isso aí enfim, pedir pro capitalista ser moderado... É inocência da minha parte. Você foi inocente agora, Rogerinho. Mas eu falei tendo consciência de que eu tava sendo inocente. Sim, não meu Deus do céu. Mas que eu falei, né? Eu não tenho resposta. E quem estiver nos ouvindo, desconfie de quem aparece com respostas, né? Prontas para problemas complexos. Não é tão fácil, não é tão simples quanto se imagina. Mas a minha hipótese, assim, pelas pesquisas que eu tenho feito também a respeito do assunto, é essa. O livre mercado sozinho não será capaz de resolver o problema do coronavírus, porque simplesmente não é tarefa do mercado cuidar da saúde pública. Ponto. Fim. Exatamente. Acabou. Né? Se você chega no balcão de alguma empresa de plano de saúde privado morrendo e você não tem o cartão de atendimento, você morre na recepção. Isso, é um negócio. Ainda que no Brasil a gente tem os mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Pois é. Então, cara, e isso nos leva também para outro ponto, né? Que é, já que a gente está falando sobre como né, o problema econômico pode agravar ou não resolver, a gente tem a relação que no Brasil é muito, muito próxima entre
pandemia, racismo e periferia, né? Ah, com certeza, né, cara? Eu acho que no mundo, eu acho que a gente pode ter essa mesma colocação no que diz respeito a que, cara, ninguém comentou a respeito da situação na África, né? Ou quando houve o surto de ebola na África, o mundo simplesmente ficou, enfim, vamos ver o próximo episódio aí do The Office e pronto, entendeu? Isso é uma coisa que sempre me incomodou, cara, sabe? Quando se fala a respeito de racismo, como as situações dos países na África, ninguém nunca leva isso em conta, cara. Parece que a África, para muitas pessoas, é quase como se um mundo à parte, uma realidade alternativa, da onde essas pessoas que morrem ou que vivem com doenças e coisas, simplesmente não tem uma família, não são seres humanos, né? O mundo trata essas pessoas dessa forma, né? Eu acho isso sempre foi uma coisa que me doeu muito, sabe? Enquanto a gente tá gravando, né, esse episódio do podcast, a gente tá gravando, deixa eu pegar aqui o dia certinho, é dia 4 de junho. O mundo inteiro tá tomado de protestos, né, motivados pela morte de um homem preto nos Estados Unidos, um caso deflagrado de racismo, né? Os protestos tomaram conta do mundo inteiro, atores e atrizes, é o caso do John Boyega e do... Como é que é o nome do cara que fez o Adonis? O Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Os dois fizeram protestos assim muito inflamados. O John Boyega chorou que nem uma criança, lembrando, né? Ele fez um discurso assim muito muito bonito falando sobre o caso do racismo. Falou até que nem sabia se teria uma carreira depois disso. E olha que interessante e também triste, né? Porque o John Boyega eu acho um ator bom, não excelente, mas um bom ator. E aí adivinha qual foi o diretor que falou, que postou no Twitter dizendo que não, John, você vai ter um emprego e eu vou te chamar. Adivinha o diretor? Não sei, não vi, cara. Jordan Peele, que é um homem, né, um diretor negro. Eu vi que a Disney, ou pelo menos o perfil oficial do Star Wars também comentaram que estavam junto com ele, né? Pois é, isso eu não vi. Mas olha só, tipo, podia ser qualquer diretor, né? Mas foi um negro, foi um diretor preto que foi lá e falou, não, nos meus filmes você trabalha. Sim. Talvez por isso seja importante o Jordan Peele, né, dizer que os filmes dele são protagonizados por pretos, porque quando acontece uma situação dessa, os diretores brancos não se manifestam. Não sei porquê, de cargas d'água, poderia qualquer diretor ter de falar, foi ele. Então, assim, tudo isso para corroborar com o argumento do Jerônimo, né, que o Jerônimo acabou de falar. Quando a pandemia chegou na Europa, o mundo todo assistiu paralisado, né? Oh, meu Deus, porque é triste de fato. Agora a gente tem uma ausência de dados sobre os problemas enfrentados pelos países africanos durante a pandemia que é estarrecedor. Tipo, a gente não sabe nada. Eu procurei, assim, né, fiz uma pesquisa meio rápida, assim, porque tinha muita coisa na pauta e eu não achei absolutamente nada, assim, de primeira. Não somente isso, mas em outras épocas, quando ocorre um massacre, alguma coisa na África, ninguém comenta nada, né, cara? Tipo assim, morreu... Lembra, teve uns anos atrás que a gente fez a gente tava falando sobre grupos terroristas e tal, e eu lembro que naquela época foi bem quando ocorreu ali o negócio da boate lá, né? Na França, né? Que realmente foi uma coisa muito triste, né? Entrou atirando lá na boate e tal. Mas eu lembro que naquelas... Enfim, por aqueles meses ali, aqueles anos, o Boko Haram cometeu uma chacina de, sei lá, tipo, mil e poucas pessoas na África. E, tipo, o mundo, ninguém falou nada, cara. Pois então. Sabe? Isso é uma coisa que me deixou muito chateado, isso, sabe, cara? Com razão, né? Eu acho que... Enfim... A única coisa que tem para dizer sobre isso é que me parece um caso muito óbvio do que a gente chama de racismo estrutural, né? Tipo, tem uma sociedade que funciona de um jeito onde a pessoa preta tá numa condição de invisibilidade, né? Você espera que coisas ruins lhe aconteçam, então, como acontece, não é notícia. É notícia quando acontece como em branco. Aí você põe uma lupa lá, aumenta 1000 vezes e entrevista locais, o caramba 4. Mesma coisa nas periferias, né, mano? Sabe? Isso aqui no Brasil. A situação do pessoal não é fácil. E isso, inclusive, é uma crítica que a gente faz aqui no Cine Sofia quando a gente monta as nossas pautas, porque
coronavírus é um problema? É um problema. As pessoas têm que ficar em casa? Sim, tem que ficar em casa. Aí, e depois, né? E aí o cara tá lá, ele é um vendedor autônomo de, sei lá, de cachorro-quente. Né? Vende pipoca lá para sustentar a família, mora na zona sul de São Paulo, lá em, sei lá, no Grajaú. Mora ele e 4, 5 pessoas numa casa pequena. Né? Provavelmente deve ter um idoso que cuidava dos filhos quando ele e a mulher ia trabalhar. Tá ele para alimentar, né, para alimentar 5 bocas numa região pequena onde o corona tá se disseminando porque é superpopulosa. Esse cara pensa, bom, se eu ficar em casa, eu não vou ter comida. Se eu sair, eu morro. O que eu faço? E aí, tipo, você não tem alternativa política, porque as pessoas que fazem a oposição ao governo, dizendo que, né, que tem que ficar em casa e tal, não dão opção viável. Mas tem aquela bolsa o pessoal chama de bolsa corona, né, corona voucher, que é R$600 por pessoa até R$1.200 por família. Só que com R$1.200, meu amigo, você não sustenta uma casa com 5 pessoas, cara. Você sustenta com muita dificuldade, com muita privação, com muito sofrimento. E fora que não é bem assim pra tirar, né? Exato, não é assim pra tirar. Eu peguei consegui agora, semana passada, eu tirei a primeira vez o meu, né? Uhum. Só que eu passei 2 meses, cara, tentando me cadastrar naquele troço e sendo cancelado, e sendo recusado, e me cadastrando de novo, sabe? E nesse meio tempo, mas assim, eu tenho outros... Eu sou autônomo, né? Eu tenho direito a pegar o auxílio, mas eu tenho outras maneiras de ganhar de vinha, né? O meu sustento, tenho dou aula, etc. Então, eu também não tenho uma criança, por exemplo, chorando com fome junto comigo, então que dependesse de mim, dependesse de eu conseguir logo esse dinheiro. Isso ficou ruim para você, mas você não ficou sem nada, né? Não. Diminuiu sua renda ao invés de zerar ela. Diminuiu sem dúvida nenhuma, mas o que eu tô dizendo é isso, sabe? Tipo assim, e quem precisa para ontem, né? Que é o caso de uma amiga da minha esposa, né? Não vou dizer o nome dela, obviamente, mas tanto ela quanto o marido zeraram a renda. Zeraram. Gente, zeraram. E eles estão tentando tirar esse benefício desde que começou a crise e é negado e pronto. Tipo, qual que é a opção que dá para essas pessoas, entende? Tem que ir pra rua e enfrentar o vírus, né, cara? Cara, né? Deveria ter agentes políticos, agentes públicos, né? Tanto pessoas do governo quanto pessoas que fazem oposição ao governo, não importa. Deveriam ter pessoas pensando possibilidades de dar dignidade para essas pessoas. Que é o que a gente está falando desde o começo do episódio, né? O coronavírus parece só um problema porque o nosso modelo social é horrível, velho. Ele é horrível, ele fabrica sofrimento. Qualquer artefato radioativo, né? Nuclear, assim, qualquer artefato nuclear ele tem dois usos. Ou ele usa para ser uma arma de destruição em massa, ou para gerar energia, né? E um dos motivos da geração de energia é porque a demanda por energia é cada vez maior a depender da capacidade produtiva. Uhum. Quanto maior a capacidade produtiva, mais energia você precisa para poder dar conta dessa demanda. Daí a necessidade de enriquecimento de urânio. Eu acho. E aí, então, com relação ao Césio, o acidente do Césio, não foi exatamente com isso, mas a gente até comentou quando a gente estava desenvolvendo a pauta, que foi a questão enfim, o consultório de dentista estava com aquela célula, aquela caixa de chumbo simplesmente largado lá, o que mostra já, né, um grande problema decorrente dessa sociedade capitalista que a gente vive, né? Por que aquilo lá estava mal armazenado? Por que aquilo estava daquele jeito largado, né? E os próprios catadores que foram atrás daquele material, né? Sim. Pegar para vender aquele material que, enfim, tinha uma total falta de conhecimento, né? Aqui a gente até fez um link com a questão da falta de conhecimento, a falta de preparo do povo, né, para viver, para passar por esse tipo de coisa sem... melhor, para conseguir não se contaminar, né, com esse tipo de... Comentou a respeito antes ali da questão da alimentação e
do desmatamento e tal. E com relação ao Césio, eu lembro, com um documentário que eu vi, o pessoal comentando que na época, quando deu a contaminação, nem sabia o que era radiação, né? Nem sabia que radiação era algo tão mortal, né? Tão letal, né? E que transmitia de uma maneira tão rápida, né? Tão grave, né? É, exatamente, né? Então, assim, tu vê que é uma total falta de informação do cidadão mesmo, né? Ainda mais no Brasil, né? 75% da população tem algum grau de analfabetismo funcional. Sim, naquela situação ali, quando eles levaram o material pra... Enfim, pra dar quando a mulher lá, a esposa do dono do Ferro Velho, pegou, junto com outro funcionário, pra levar embora a célula de Césio que estava aberta, ela levou num ônibus, cara, cheio de gente, num ônibus lotado. Que loucura, né, cara? Praticamente todo mundo foi contaminado dentro daquele ônibus. E contaminou outras pessoas, por sua vez, né? Sim, aí cria efeito cascata, né? A contaminação é muito parecida com a contaminação de um vírus, né? Mas, obviamente, com outros agravantes. Eu não sou nenhum especialista na área, mas pelo que eu leio, obviamente com outros agravantes, mas é muito parecida também com a contaminação. Só que, claro, transmite pelo ar, né? Exato. É mais como chama? O vetor da contaminação é mais simples, né? Exatamente. Tipo, só vai pro ar, mas é um grau de perigo ainda maior, eu acho. É, exatamente. Só não é tão disseminado, né? É, exatamente. Até porque tu tem poucas origens disso, né? De onde é que tu vai tirar isso que possa contaminar assim tão fácil, né? Bom, a Peste é um livro do Albert Camus, que é um autor franco-argelino, né? Nasceu na Argélia, mas na época que a Argélia fazia parte da França. O livro começa com uma epidemia, né? De ratos, começa a sair rato de tudo que é lado, enfim, rato, e aí os ratos transmitem algumas doenças para as pessoas. E começa a morrer gente e tal. E, bom, não quero estragar muito o roteiro do filme, do livro, desculpa. Mas é um livro para ser lido, né? Eu vi uma reportagem pela Folha de São Paulo que o livro voltou a ser muito bem vendido por conta da pandemia, porque o livro ele trata de como uma cidade, uma região, né, da França lida com uma peste que se agrava sem ninguém saber o porquê nem como combater direito. O Camus, quando vivo, dizia que esse livro, A Peste, ele era um livro para retratar formas de você lidar com a opressão, né? Ou seja, diante de um inimigo desconhecido, forte, capaz de te destruir, de matar os seus conhecidos e desconhecidos, de demolir completamente a sua sociedade, como é que você combate? Como é que você lida com isso? Né? As metáforas na época não eram tão óbvias, porque quando ele escreveu o livro não tinha nenhuma epidemia, nenhuma pandemia, então fazia-se uma referência com a Segunda Guerra Mundial. Os ratos são os nazistas e a população está morrendo por esses ratos, né, que chegam aos montes e sem aviso. Embora sem aviso também seja questionável, mas vamos lá. Bom, cara, a ideia do livro é a seguinte: diante de um inimigo tão poderoso, tão forte e aparentemente destrutível, você se une, você se junta, juntos podemos lidar melhor com o problema, seja dando suporte emocional, suporte médico, científico, financeiro, mas você se une. Uma das formas de opressão é essa, né? Agora a mesma coisa, sabe? Agora, tipo, diante do problema que a gente tá enfrentando, você se une com outras pessoas, você oferece suporte, você faz aquilo que está ao seu alcance para oferecer ajuda. É o que a gente pode fazer no momento. A gente não está em condição de fazer nada além. O problema é quando, mesmo podendo oferecer suporte, ajuda, mesmo quando a gente pode oferecer união, a gente, mesmo isso, não oferece. Exatamente. Tu sabe que além da peste, gostaria de, só para finalizar aqui, indicar algumas obras também literárias. Tu comentaste antes a respeito do filme, né? Ensaio sobre a cegueira. Tem o livro, né? Do Saramago. Dá pra gente. Sim, dá pra gente comentar também, né? Sobre os. Eu comentei, lembra? Eu falei que o cara pra ler Saramago ele tem que ter coragem pra enfrentar Saramago, é uma leitura difícil. Mas duas obras que eu gosto bastante, de dois escritores que eu gosto bastante. A primeira delas é O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, né? Que é ou Michael Crichton, né? Enfim, tanto faz. Que é o escritor do Jurassic Park.
que fala a respeito disso, né? Um satélite cai na Terra, traz um vírus desconhecido e acaba causando uma pandemia. Muito bom livro, por sinal. E um filme que, inclusive, o próprio autor se desculpou há poucos dias aí por ter profetizado, né, o Donald Trump e o coronavírus, que é A Dança da Morte, do Stephen King, que fala de um vírus de uma gripe também que acaba dizimando a raça humana. E claro que tem também, obviamente os dois têm a sua parte de ficção, né? Mas é um bom entretenimento, por que não, né? Agora nessa época a gente tá precisando de boas leituras, mas realmente A Dança da Morte é um livro muito bacana. Já li ele, gosto muito, e fica aí também. Tem outros tantos, né? Enfim, Estação 11, o que mais? Tem Diário do Ano da Peste, e tantos outros aí que agora não me vem à cabeça de bate-pronto. Mas eu acho que o Dança da Morte e o Enigma de Andrômeda são as minhas recomendações. Eu recomendo o Camus, cara. O Camus é bom pra caramba, assim. Os romances do Camus são muito bons pra enfrentar a pandemia. Eu lembro que eu publiquei no Twitter e tal, recomendando a galera ler Camus, e o pessoal falou, você é maluco, não sei o quê. Eu tenho uma leitura muito mais positiva do Camus, assim. Embora ele fale de absurdo, ele traz temas muito pesados, mas ele consegue dar fazer com que isso produza em nós uma reflexão positiva. Você pode ter reflexões positivas a partir de temas pesados, né? Inclusive, após o processo finalizado, você consegue, inclusive, olhar para o tema pesado daqui para frente de uma maneira mais leve. Né? Certeza. Você não precisa... Não é porque estamos passando por um problema, né, complicado, todo mundo enfrenta, que você vai ficar só assistindo comédia romântica. Nada contra, claro, né? Mas eu acho que é um equilíbrio, né, Rafael? Não é só isso. Tu não vai ficar alheio ao que está acontecendo, como também, uma coisa que a gente sempre comenta, também tu não vai ficar paranoico, louco em cima de lendo só notícia ruim, porque também, como tu falou ali da terceira onda, o medo e a depressão ou qualquer coisa que venha com isso é um perigo tão grande quanto, né? Mais um motivo para ler Camus nesse sentido, né? O Camus, no Mito de Sísifo, ele fala sobre a vida é importante, tá? É importante por conta do absurdo, mas enfim, não dá para explicar Camus no final do podcast, né? Mas, cara, quem estiver nos ouvindo aí, se for atrás das nossas recomendações, vai ter boas reflexões, bons entretenimentos, bons momentos de pandemia para passar, além do que a imprensa tem nos trazido. Exatamente. Com certeza. Mas nós seríamos considerados imprensa? Talvez, né? Talvez, cara, talvez. Acho que a gente divulga coisas, né, cara? Pô. Exatamente. É um trabalho. É verdade, divulgamos coisas, isso é interessante. Além de ser, eu tava vendo nosso YouTube esses dias, nosso canal no YouTube, a história que já temos em vídeo. É longa, né? Exato, eu recomendaria a todos aí que acompanhassem. Já estamos indo para a 4ª temporada do Cine Sofia, já estamos na metade da 4ª temporada do Cine Sofia. A gente é uns guerrilheiros da internet, cara. Com certeza, e eu tava vendo ali comentários dos últimos vídeos, e eu acho que a gente vai fazer, inclusive, o que foi a sugestão do nosso amigo Marcelo, do nosso editor. Perto dele lançar, eu acho interessante a gente pegar esses materiais, tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o Facebook, a gente pegar e fazer uma leitura dos comentários. Já estão começando a vir mais digamos assim, uma mão cheia de comentários a cada semana. Então eu acho interessante a gente comentar e ler o que o pessoal tá conversando com a gente, porque isso ajuda também, né? O pessoal ficar por dentro do que está sendo tratado. Os fãs do Cine Sofia, o que os fãs do Cine Sofia estão dizendo. No nosso vídeo, inclusive, no último vídeo que a gente lançou, tem uns comentários bem interessantes ali. Verdade. E a gente agradece, né, sempre. Não, a gente pede, a gente encoraja que vocês, né, façam seus comentários e conversem com a gente. A gente não quer se sentir sozinho, a gente quer se sentir abraçado. E vocês se sintam abraçados também. É verdade. É isso então, cara. É isso, meus amigos, minhas amigas. Um excelente episódio, não é mesmo? Eu achei. Eu curti muito. Achei muito, muito, muito legal. Mesmo estando à distância aí, gravamos com todo o apoio das tecnologias. Cara,
A gente faz do jeito que dá, cara. Tem segredo não. Como chama? Conteúdo, a gente cria conteúdo de guerrilha. Ô, louco, hein? É verdade. Não, isso cara. Dá ao vivo, faz ao vivo. Não dá, a gente faz como chama? Distância. Tem evento, a gente faz o evento, não faz também. E é isso aí, vamos embora. O importante é divulgar coisas boas, reflexão, filosofia. Ser feliz, cinema, né? Ser feliz, cara. Pô, vamos ser felizes nessa vida aí. Não é tão difícil quanto se pensa, mas não é tão fácil quanto se diz. Ô, louco, hein? Ser feliz, cara, é um meio equilíbrio aí. Mas depende de você. Cara, a gente tem que começar com uma carreira de coach aí depois que isso tudo terminar, cara. Né? Eu já tenho minha primeira lição de coach já, velho. Tem já? Já. Mas tu me fala. Quer saber? Não, eu vou falar agora. Falar no ar? Vai falar no meio da gravação. Pode falar? De graça pra galera. Minha primeira lição de coach é não morra. Ah, é verdade. Fique com Deus pra sempre, então. Não morra. Forte abraço a todos. Valeu. É isso então, galera. Minhas amigas e meus amigos, estamos começando mais uma sessão de comentários e de não só comentários, mas também de dicas. Vão ao ar no final da parte 2 do nosso podcast sobre o coronavírus. Eu queria começar agora falando sobre um comentário que tem na primeira parte ali, lá no YouTube, que é novamente do nosso amigo Pedro Halp. Ele fala: isso leva a todos repensarem o mundo, e realmente acho que todo mundo está aproveitando aí o 2020. Não digo todo mundo, né, mas eu digo uma boa parte das pessoas pensantes aí está aproveitando 2020 justamente para fazer isso, né, cara? Não, o Pedro falar que é amigo é pouco, né? O Pedro é um irmão nosso, né, cara? Nossa, o Pedro meu Deus do céu, velho. Mora no meu coração pro resto da vida, assim. O Pedro, o tanto de carinho que eu tenho por ele, assim, não dá pra medir. Com certeza. E sobre a quarentena, assim, pelo menos na área da filosofia, eu tenho acompanhado, assim, de um modo muito próximo, muito intenso. 100% da produção acadêmica dos grandes filósofos, né, do nosso tempo está sendo voltado para pensar o coronavírus ou para repensar alguma coisa que já existia durante e após a quarentena. Tipo, tem um artigo do Zizek que eu recomendo pra galera, né? O Lavoie Zizek é um filósofo que a gente sempre comenta aqui no Cine Filosofia, e é sexo durante a quarentena, né, cara? Tipo, tem muito casal de namorados, adolescentes, jovens, conscientes, que estão tentando, né, estão respeitando a quarentena. Cara, como é que faz pra amar nessa época, né? Tipo, relação sexual, como é que faz? Tipo, a sexualidade humana, né? Cara, é um artigo muito bom, alto nível, como sempre, do Zizek. E eu acho que eu concordo 100% com o Pedro, né? A gente repensa tudo. Estamos repensando tudo, né? Quem tem cabeça e tá usando pra fazer essas coisas. Com certeza. E dicas? O que você separou pra nós aí, cara? I know this much is true. Mark Ruffalo, a melhor coisa que ele deve ter feito na vida dele. Eu brinquei com a Bruna, né, minha esposa. É uma série? É uma série, 6 episódios da HBO, né? Produção própria da HBO, 6 episódios, uma série curtíssima, né? Embora cada episódio tenha 40 minutos. Mas assim, a série é o seguinte, daí eu já falo da conversa com a minha esposa. O Mark Ruffalo interpreta 2 personagens que são irmãos gêmeos, só que um dos irmãos gêmeos é um esquizofrênico gravíssimo. Então assim, no primeiro episódio, primeira metade do episódio, então não é spoiler, né? Porque tudo nasce disso. O gêmeo que tem esquizofrenia tem um surto psicótico dentro de uma livraria e com uma faca de cozinha arranca a mão na livraria, cara. Meu Deus. E aí começa
a história, e aí começa a mostrar a relação que esses dois irmãos tinham na infância, na juventude, na fase adulta, com a família, né? O irmão sempre teve, né, ele sempre foi esquizofrênico, nem sempre soube disso, e o Mark Ruffalo interpretando, cara, é demais, assim, é uma série é literalmente uma catarse, assim, sabe? Tipo, você assiste e você pelo menos eu tive essa impressão, né? Você vai, tipo, você vai sofrendo e ficando feliz, e os sentimentos vão aparecendo, aflorando, e você termina de ver a série de uma experiência emocional genuína. E, cara, faz muitos anos que eu não tenho isso com nenhuma série, com nenhum filme, com nenhum livro, sabe? Tem uma experiência emocional intensa com uma história bem contada. Que é só o que a gente quer no cinema, né? Sim. A gente vai ver um filme, uma série, a gente quer isso, uma história bem contada. Sim, com certeza. Cara, como você vai fazer isso? Isso é o papel do diretor resolver, né? Então, assim, recomendo demais, é da HBO. Nossa, Como é o nome? E aí Como é o nome? I know this much is true. Eu sei que isso é verdade, né? Tipo, isso é verdade, eu sei, uma coisa assim. E eu brinquei com a minha esposa porque a gente viu a série e falou, cara, o que o Mark Ruffalo fazia como Hulk na Marvel, tá ligado? Ele é bom como Hulk. Mas ele é subaproveitado, velho. Tipo, um ator com uma carga dramática não só pro drama, né? Mas dramática tipo de sentimento. Ele tem uma carga emocional gigantesca e faz um personagem que não aproveita esse potencial do ator, né? Cara, o Mark Ruffalo, que ele é bom de Hulk, claro. Enfim, se ele fizer o papel da árvorezinha no teatro, vai ser uma baita árvore, né, cara? Uma baita ator. Tem um filme que me lembrou essa aí que tu falou. Eu tenho que ver agora qual é que é o nome do filme. É aquele do Mel Gibson com o Castor. Castor? Já olhou esse filme? Que Castor, cara? Não, sei qual filme. Que é um bonequinho, né? Cara, que filme fantástico, cara. Um puppet, não é? Isso. Aqui, peraí. Já vou pegar aqui o nome. É um filme de 2011 chamado Um Novo Despertar. Isso mesmo. Ele também é um homem com... O Mel Gibson interpreta um homem... É um filme dirigido pela Jodie Foster. E o Mel Gibson interpreta um homem com muitos traumas. E que o tratamento que é passado pra ele é usar um castor, um fantoche de um castor, pra tentar lidar com aquilo ali e tal, né? E a coisa vai tomando uma proporção, assim, apavorante no filme, né? Ele desenvolve uma segunda personalidade com aquele castor e tal. É um filme que eu recomendo. Acho que me fez lembrar a sinopse da série que tu comentou, me fez lembrar esse filme, né? E a gente tá falando aí de outro ator que tem uma capacidade dramática fora do comum, né? Com certeza. É que assim, os caras vão lá fazer filme de ação, porque deve ser muito legal fazer filme de ação, né, cara? Também não, cara, tipo, mano... Não pode ficar só nos dramas também, né? Um bom... Como é que chama? Um bom ator faz tudo, velho. Faz tudo, não, tô brincando, faz tudo. Um bom ator faz tudo. Essa galera aí de hoje em dia que é meio mimada, assim, que, o cara não pode fazer isso, aquilo, não sei o quê, papapá. Mano, um bom ator, faz de tudo. Botar o cara faz uma árvore. O cara faz uma árvore e você, tipo, pô, que massa essa árvore, sabe? Tem que fazer o Hulk, vamos fazer o Hulk, vai ficar da hora o Hulk também. Com certeza. A dica que eu trouxe... já iniciou aí faz umas 2 semanas, já lançou faz umas 2 semanas, mas eu indico aí a série Dark. Lançou a 3ª temporada, né, na Netflix, deve fazer umas 2 semanas aí, quando vocês estiverem escutando esses nossos comentários. Mas para quem gosta de viagem no tempo, de histórias de viagem no tempo e tal, eu digo assim que poucas vezes eu vi algo tão bem contado e tão bem escrito, né, com relação a isso, né? Ela foi eleita por vários críticos, assim, a série com o melhor final dos últimos 20 anos. Opa, nossa, hein? Sim, isso não é pouca coisa, né? Vamos lembrar que nos últimos 20 anos a gente teve Breaking Bad, por exemplo. Breaking Bad, exatamente. Então, cara, uma baita... E assim, né? Vou complementar a dica do Jerônimo. Se você for assistir Dark e tiver pique, faz um curso de física também pra entender aquela parada. É verdade. Porque, cara, é
Acho que o interessante é que é uma série muito inteligente, né, Germano? Isso, e é interessante por causa disso que os alemães, eles são... Assim, se qualquer norte-americano acha que é inteligente ou que manja de ciência e física, deixa um alemão falar do assunto pra ver o que tu é. Deixa um alemão falar do assunto pra ver. Eu tava falando também sobre isso com a minha esposa Bruna hoje, né? A Alemanha, em 2019 ou 2018, não me lembro, teve uma receita, teve mais lucro com cultura e arte do que com a indústria automobilística, meu velho. Os caras são muito a sério. Eles não fazem ideia. Com certeza. Por isso que os caras têm uma inteligência enorme assim, na população. E são comandados por uma cientista, né? Literalmente são comandados por uma cientista, né? Doutora em química, se não me engano. Eu não sei se é química ou física, mas ela é uma cientista, né? A Angela Merkel. E isso, mulher da talvez isso explique porque a Alemanha é um dos países com menor taxa de casos e mortes de coronavírus da Europa, né? Talvez, né? Talvez, né? Olha aí, fica a dica aí. Mas pra terminar, eu gostaria de dizer, né? Quando o americano diz assim, eu vou escrever uma história sobre viagem no tempo, daí o alemão diz assim, segura meu chopp aqui, peraí. Aí escreveram Dark, né, cara? Pega lá o teoria da relatividade do Einstein, que deve saber de cor e salteado, traz pra frente, em original alemão, e vai. Uhum. Exatamente. Receba. Então é isso aí, então. A série do Mark Ruffalo, como é o nome da série mesmo? I Know This Much Is True. I Know This Much Is True. Much is True. E Dark, na Netflix. A do Mark Ruffalo é na HBO. Isso. Na HBO, como dizia Silvio Santos. HBO. Na HBO. E a Dark é na Netflix, né? E esses latidos que vocês estão ouvindo aqui de fundo é a Tilly e o Criolo, que são meus dois doguinhos, dizendo que amam vocês. Tô traduzindo pra vocês. É isso aí. Bom. É isso então, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Um abração, gente. Não morram. Tchau.